A história da arte é maluca, porque assim, eu sempre fui apaixonado por moto. De alguma maneira a moto, eu me conectei muito forte com moto de uma maneira muito rápida. Primeira vez que eu andei de moto eu tomei um tombo e eu me ralei inteiro, inteiro. Eu ralei o joelho, eu ralei o braço, eu ralei o ombro, eu caí feio. E cara, isso gerou uma certa conexão, eu acho que não existe. Não sei, a moto tem uma conexão, tem uma história que você cria. Em algum momento você cria essa história com a moto. E a minha talvez foi ali. Dali pra frente eu não parei de andar. Eu lembro até hoje que eu tive fases na vida em que eu andei, a primeira vez eu aprendi, ia pra trilha com meu pai. Eu tinha uma DT, depois eu tinha uma DT 180, depois eu tive umas 200, depois eu tive uma XL. E sempre em trilha, tudo moto sem placa, moto meio que botava no carro, descia no meio da terra e ia tomar tombo. E aí eu tive a minha primeira moto urbana, que foi uma Agrale, que era uma moto 2 tempos também. E eu evoluí, saí da Agrale, depois eu tive uma... Foi acho que a única moto mais comum que eu tive, que foi uma Honda, uma XR200. Logo depois eu já pulei por uma Aprilia 650, e aí depois eu entrei na Cagiva. E aí quando eu entrei na Cagiva foi só ladeira abaixo, eu acho. Aí depois parei com uma KTM, né, que é uma moto incrível, assim, não tenho o que falar da KTM. Na verdade, customizar é você criar alguma coisa que ninguém ainda fez e você vai lá se atrever a fazer. Então, assim, não tem um manual, não tem uma regra, não tem um guia para você, é tudo meio que do zero. Então, o grande problema da customização é esse, é você sair criando. Tem um lance artístico do design, mas tem um pouco do lado técnico, que é funcional, de aquilo dar certo, né? E eu acho que a mudança... Eu acabei me formando como arquiteto, trabalhei 8 anos como arquiteto. Trabalhei muito tempo com varejo, então fazia concepção de marca, de algumas marcas grandes. Só que eu nunca me encantei com aquilo, era uma profissão legal, a arquitetura na faculdade te dá um lance artístico que eu me encantei, que eu achava animal, de você entender um pouco do ser humano, de você entender da proposta, de entender que a arquitetura tem um papel social, e que o modo como você projeta o pé direito, ou a cor, ou a estrutura, aquele ambiente que você cria vai fazer influência na pessoa, de certa forma. Então, existem uma série de livros teóricos, uma série de coisas que você estuda para aprender. Então, esse lance da arquitetura me encantava, mas como trabalho em si, era muito mais técnico, era muito mais travado. E aí eu, sei lá, por algum momento me desencantei com aquilo, não estava gostando mais. E, em paralelo, meu pai sempre teve fábrica. Ele tem fábrica já há 30 anos, aqui começou como uma produção industrial de maquinários. Depois entrou também um pouquinho pelo lado da arquitetura, também fiz alguns trabalhos de arquitetura com ele, desenvolvendo alguns móveis, desenvolvendo algumas coisas com o design, mas sempre teve uma veia de moto aqui, porque como a gente mexe com moto, meu pai tem moto, eu tenho minhas motos nunca foram originais, eu sempre mexi. E aí os amigos queriam peças, as oficinas daqui da região também começaram a ver. A gente fazia muita coisa de peça de restauração que não existia no mercado, que não dava para trazer da gringa. Então a gente desenvolvia a peça aqui e aí de fato foi que eu fundei a arte, montei. A história da Monster é louca, porque quando eu montei a arte, eu falei, cara, eu vou pegar uma moto que eu tenho, vou vender, vou comprar uma moto, porque todo customizador de respeito tem que ter feito uma Ducati. É a moto mais clássica, é a moto que mais permite isso. Apesar de ter todas as marcas serem boas nisso, né, e até tem segmentos de marcas que estão apostando muito nisso, eu acho que historicamente, quando você pega os customizadores, os caras bons mesmos, eles fizeram uma Ducatizinha ali em algum momento, fizeram uma versão dele do que eles acreditam que é uma Ducati. Então eu falei, nesse âmbito eu falei, cara, eu vou fazer uma Ducati, até porque eu já tinha Cagiva, o motor é Ducati, eu amo esses motores, a tocada. Eu falei, eu vou fazer uma Ducati. Então eu vendi uma moto que eu tinha, comprei uma Monster, uma 695,
que é para mim um dos quadros mais icônicos que a Ducati já fez. Eu acho ele lindo, esse treliçado, fez a marca, né? Marcou isso. Que ano é? Ela é 2006. Na época que eu comprei estava dificérrimo achar essa moto, não achava uma boa assim para comprar, então eu pesquisei bastante, aí eu achei. E quando eu montei a marca foi coincidentemente muito próximo do dia que eu realmente comprei a moto. Então eu falei, essa moto vai ser a moto que eu vou sair e vou mostrar o potencial de fabricação que a gente tem. É aqui, então aqui nada vai ser comum, nada vai ser do que você vê por aí. E aí a gente começou realmente a customizar, então é tanque de inox, a carcaça toda em alumínio, as pedaleiras, o escapamento, a frente, nada é original ali da moto, né? É um choque, né? A galera olhar para uma Monster e falar, é uma Naked, é para ser baixa, não é para ter alguma coisa de motocross. Eu falei, não, vamos quebrar isso. Da mesma maneira como a moto é orgânica, o quadro treliçado é orgânico, eu falei, vou quebrar isso com uma carcaça um pouco mais geométrica, para dar um pouquinho mais de um equilíbrio ali. Então esse é um pouco do conceito que eu fiz. O tanque era na frente, eu joguei ele para trás. Então várias coisas, o escapamento era um pouco mais largo, eu joguei ele para frente. Então eu saí trocando um pouco da proposta. A eletrônica era distribuída, eu concentrei ela toda num ponto. Então eu fui mudando vários detalhes da moto, que são detalhes, a maioria das pessoas não veem isso, mas que eu acho que no artista ali, quando está fazendo a concepção, está por trás. E é isso que eu acho que é o mais importante. Essa KTM não era customizada, demorei um tempão para customizar ela de verdade. E eu resolvi customizar porque é uma moto que eu rodo, né, todo dia. Então ela só tinha o escape, que é um escape que a gente fez há um tempo. E eu falei, não, como eu rodo, como a gente está começando a aparecer nos eventos, é legal ter uma moto realmente customizada. Então aí eu fiz uma pintura de kit nela, fiz vários acessórios que foram sendo colocados, protetor de mão, uns detalhezinhos aqui na parte traseira, o protetor do cilindro ali de freio também, toda uma pintura black do quadro. Teve uma série de detalhes, né? A gente tem uma SWM sendo feita, hoje tem uma Royal entrando, acabou de sair uma Shadow daqui, que é uma Shadowzinha muito bonitinha que a gente fez. Hoje o maior lance eu acho que é criar o conceito da arte, assim, o nome, espalhar o nome. Porque apesar de ter muita experiência com produção de motos, saber fazer, a marca é relativamente nova, a marca tem 1 ano. Customização no Brasil é uma coisa muito difícil, culturalmente. As pessoas têm medo. Elas acham que não vai vender depois a moto, ou vai ficar exótica demais, ou talvez eu descaracterize, talvez eu não consiga aprovar o projeto, enfim. As pessoas têm medo de customizar e eu acho que isso limita muito as oficinas que querem fazer um trabalho bem feito. Então, se você quer customizar, se você quer fazer uma moto, vá num lugar que saiba fazer, faça um projeto bem feito e não pense em vender. É a moto sua, é uma expressão do seu jeito, do seu estereótipo de pessoa ali. Você consegue expressar isso na customização. E eu acho que nesse trabalho a gente tem que trabalhar muito ainda no Brasil, porque tem que quebrar uma série de paradigmas que existem. Porque as oficinas que querem fazer bem feito, elas vão acabar morrendo cada vez mais. E isso não pode acontecer, cara, porque esse mercado não pode deixar de existir.